Com a volta às aulas presenciais, os alunos podem finalmente aproveitar tudo o que a vida no campus tem a oferecer. Mas por mais agradável que esteja sendo essa volta, o encontro com os alunos, infelizmente, nem tudo vai em perfeita harmonia no campus. Uma série de problemas estruturais já existentes pré-pandemia agravaram-se ainda mais considerando que as instituições precisam seguir as normas de distanciamento social. Nos bandejões, a situação que presenciamos é esta aqui. Filas quilométricas. As esperas chegam até 1 hora e os alunos precisam escolher entre chegar no horário em suas atividades, trabalho ou aulas ou comer no bandejão. Os alunos reclamam do tempo de espera. Tem aula de manhã, eu venho pra cá, lá perto de 10 horas, pra começa a fila, basicamente onde acaba a minha aula, e já começo a vir a fila pra sair logo. Porque se for mais ou menos no horário, meio-dia, 1 hora, as filas já ficam lá no ponto de ônibus. Eu e meus amigos já ficamos mais de 1 hora na fila pra comer às vezes, e já aconteceu de atrasar pra aula, já aconteceu de ter que sair correndo, porque senão ia perder alguma coisa, e isso não é uma coisa agradável. Em busca de tentar melhorar as condições de alimentação na USP e também amenizar outros vários problemas que ocorrem desde a volta presencial, o DCE começou uma mobilização com os estudantes insatisfeitos. Hoje a gente veio aqui protocolar a carta de reivindicações que o DCE elaborou junto com centros acadêmicos de várias demandas estudantis e também o nosso abaixo-assinado por melhores condições de alimentação na USP. O bandejão ele é um instrumento público muito importante na vida universitária, né? Porque os estudantes eles têm a possibilidade de consumir um alimento de qualidade, em quantidade adequada, durante todos os dias por um preço muito acessível. É super importante para a permanência estudantil, para ele conseguir pagar pouco e ter condições adequadas de ir para aula, de ir para um estágio e estar bem alimentado. Se a USP bateu tanto o pé que ia voltar presencial, ela precisa garantir os meios para que isso aconteça de forma digna, porque o que está acontecendo hoje o estudante vai para a aula sem almoçar, sem jantar, vai trabalhar sem fazer uma refeição, porque a fila do bandejão está enorme. No dia 26 de janeiro, o novo reitor, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, tomou posse em sessão solene no Conselho Universitário, realizado no Palácio dos Bandeirantes. Durante a campanha, eles se demonstraram bastante dispostos a conversar com os estudantes e, de muitas formas, abertos para as nossas demandas. Prometeram bastante, prometeram o diálogo. Agora a gente vai ter que ver isso na prática, né? Não, o reitor que usa bandejão é a gente, e eles realmente não se importam, foram negligentes com a situação chegando nesse ponto. Os bandejões da USP são administrados pela Superintendência de Assistência Social. A Divisão de Alimentação informou ao Jornal do Campus que algumas medidas estão sendo tomadas para amenizar o tempo de espera nas filas. Por exemplo, ampliação do horário de funcionamento dos restaurantes, recomendação para que os alunos realizem suas refeições com brevidade e verificação das possibilidades de disposição das mesas e assentos com o intuito de otimizar o atendimento. Só que o que está acontecendo na prática enquanto essa pró-reitoria não existe, esses serviços estão meio que sem dono e ao léu. Então a SAS, por exemplo, que é a Superintendência de Assistência Social, não tem superintendente, entendeu? Acabou a gestão anterior e não tem superintendente da SAS. Os estudantes estão tendo que, os bolsistas, né, os cotistas estão tendo que resolver os problemas com as assistentes sociais, que muitas vezes não estão também informados exatamente qual que é o processo, de qual que é o andamento das coisas dentro da USP e tal. A gente está sentindo que esse começo de gestão está bastante desorganizado nesse sentido, mas a gente não acha que isso é uma desculpa para as coisas não acontecerem. O bandejão é um local muito rico, em que a gente tem que respeitar mais, né? Ter acesso a esse local e aproveitar bastante. Nós viemos aqui na Escola Politécnica da USP entrevistar alguns alunos que começaram a pensar em iniciativas para ajudar as pessoas que precisam pegar as filas imensas no bandejão.
Esse pessoal faz parte da SkyRats. A gente desenvolveu um site que mostra os status das filas dos bandejões. Por enquanto a gente tem os 4 principais, tem a da Química, o do Central, o da Física e da Prefeitura também. Então o aluno entra no site, ele faz o login e ele adiciona em qual bandejão ele está, como que tá, até onde está indo a fila e como está o andamento. E as próximas pessoas que entrarem no site têm essa nova informação. Algumas reuniões atrás a gente estava com a ideia de criar um grupo interno para que a gente se avisasse de como estava a fila de cada bandejão para a gente poder decidir onde ir. Eu tenho aula à tarde e antes do almoço em todos os dias, então eu não, nas últimas acho que 2 semanas eu não consegui almoçar nenhuma vez no bandejão. E aí veio a ideia de que talvez um site onde todo mundo pudesse atualizar e ver as atualizações fosse mais fácil. A professora Aline Martins de Carvalho também desenvolve um projeto para ajudar os alunos na hora de escolher a melhor opção de restaurante na USP. É um projeto, ele chama EcoRU, em parceria aqui com os alunos da Faculdade de Saúde Pública, em conjunto com o pessoal da IASH, de Sistemas de Informação, em que o objetivo é a gente criar um indicador que ajude os alunos a escolherem melhor as suas preparações baseado em critérios nutricionais e também de sustentabilidade. Então, para cada preparação do bandejão, a gente classifica essa preparação em termos nutricionais e também de pegada de carbono. E aí, com isso, ao final, a gente tem uma quantidade de estrelas ali para aquele almoço, tanto do prato proteico, onívoro, quanto do prato vegetariano. O que você acha assim, das alternativas para almoçar na USP? Você acha acessível? Na maioria das vezes não. Sou vegetariana, às vezes não tem opção pra mim, ou se tem é muito caro, não, sabe? É muita diferença entre pagar R$2 no almoço completo, que eu vou me alimentar bem, do que pagar R$5 num lanche, que daqui 2 horas eu vou estar com fome de novo. Quando a gente pula uma refeição, normalmente a gente vai ficar com fome e vai substituir isso por alguma outra coisa, por algum lanchinho ou algum snack, né, algum chocolate. E normalmente esse tipo de alimentação que a gente substitui não é de muita qualidade nutricional, né? Normalmente ele tem bastante gordura ou é um doce. Então o ideal é que os alunos tenham acesso a essa alimentação de qualidade e não só como um local de acesso aos alimentos, mas também um local de confraternização com as outras pessoas, um momento em que a pessoa pode parar num local adequado, com uma mesa, com um talher, com um prato e consumir aqueles alimentos. Então não oferece apenas o alimento, mas assim o que a gente chama de comensalidade. Reivindicação, eu quero suco de volta. Você quer o suquinho de volta? Quero suco de volta, sim.